Olá, estamos de volta para continuar a nossa exposição sobre o Word para entender tudo o que ele pode fazer por vocês, como um fantástico editor de textos. Nosso objetivo é continuar com a explicação sobre o que cada friso faz e aprofundar alguns comandos. Vamos lá? O próximo é o quarto friso, que aparece na área de trabalho do Word. O nome dele é friso Referências. Ele auxilia na inserção e configuração de sumários, índices, notas e citações. Ele é muito útil para trabalhos extensos, livros e produções acadêmicas especiais, como monografias e TCCs que vocês vão fazer também no curso. Friso Referências agrupa funções como sumário, inserção de sumário automático, notas de rodapé, inserção de nota de rodapé para inserir comentários ou referências, citações e bibliografia, inserção de citações e gerenciamento de bibliografias, legendas, inserção de legendas para imagens de variados tipos, índice, formatação de índices, índices de autoridades, marcação de citações. Você sabe o que é uma mala direta? Já ouviu falar? Uma mala direta é um recurso que o Word tem e também muitos outros editores de texto que facilita a produção de cartas padronizadas e etiquetas de endereçamento. Funciona através de um cadastro com dados que podem ser replicados produzindo vários documentos com texto idêntico, mudando somente alguns dados. Por exemplo, se alguém tem alguma empresa e deseja enviar uma carta para os seus clientes, pode usar uma mala direta que irá substituir trechos daquela carta com dados de cada cliente, evitando assim que seja necessário fazer várias cartas, uma a uma. Esse recurso é muito útil e ajuda a agilizar vários tipos de tarefas de emissão de documentos. O friso Correspondências agrupa funções de criação de mala direta como criação de envelopes, etiquetas e documentos, iniciar mala direta, inicialização de mala direta e inclusão de destinatários. Também existem campos com opções disponíveis para edição de mala direta como gravar e inserir campos, visualizar resultados, que ajudará a conferir se o resultado desejado foi obtido e, por último, a função concluir, que termina o procedimento. O próximo friso é o de revisão. Ele auxilia o usuário a garantir a confiabilidade dos documentos produzidos, oferecendo várias opções de revisão de texto, controle de alterações, comparação entre versões, inserção de comentários, entre outras funções que são muito úteis. Esse friso congrega funções como revisão de texto, onde temos correção ortográfica, pesquisar, contagem de palavras, tradução e sinônimos, comentários, que permite inserir e navegar por comentários no documento, controle, ajuda a gerir as alterações do documento ao longo do tempo e realizar marcações, alterações, aliada à função de controle, permite aceitar ou rejeitar alterações, bem como navegar nelas, o que é útil quando várias pessoas manipulam um documento. Comparar, permite a comparação de alterações e correções. Proteger, insere uma senha para que o autor tenha seus direitos resguardados de cópias e modificações. E o último friso é o da exibição, que agrupa funções relativas à visualização dos documentos, incluindo modo de exibição do documento, configuração do modo de exibição do arquivo com 5 opções de visualização, mostrar ou ocultar, para exibir ou esconder elementos como régua e linhas, zoom, que aumenta ou diminui o zoom da página e formata o número de páginas em exibição e a sua largura. Janela, organização de exibição de vários documentos abertos ao mesmo tempo. Macros, permite exibir e gravar macros que realizam procedimentos em arquivos. Seja qual for o friso que estiver ativo, estará organizado em subdivisões que ajuntam funcionalidades semelhantes de uma maneira lógica, buscando facilitar o acesso que você terá dos comandos. Cada uma das subdivisões possui um nome escrito numa barra que fica na base daquele friso. Em algumas dessas subdivisões, existe uma pequena área do lado direito que contém uma pequena setinha, que ao ser clicada expande aquela funcionalidade.
Ao passar o cursor do mouse sobre essa área, sem clicar, surge uma caixa de diálogo que mostra o que acontecerá quando você clicar. No exemplo desta tela, no friso início, ao se clicar na seta no canto inferior direito, /fonte, surgirá a janela de formatação de textos, semelhante às versões anteriores do Word. Essa janela permite alterar o tipo de fonte, cor, tamanho, estilo, espaçamento entre linhas, além de dar acesso a outras funções. É praticamente impossível usar o Word e não utilizar essas funções. Elas são usadas o tempo todo. Ao lado do botão do Office e por cima do friso, existe uma área chamada barra de ferramentas de acesso rápido, cuja predefinição inclui 3 ícones, mas que pode ser personalizada com mais alguns. Os ícones pré-definidos são 3: salvar, desfazer e refazer. Clicando na pequena seta do lado direito desta barra, é aberta a opção Personalizar barra de ferramentas de acesso rápido, em que é apresentada uma lista com outros comandos que podem ser colocados neste espaço. Neste exemplo, além das opções marcadas, foi colocada a opção Pré-visualizar, ilustrada com o ícone de um documento com uma lupa. Assim, todos os comandos que forem inseridos aparecerão na sequência ao lado das 3 funções pré-definidas, um após o outro. Você pode ainda incluir na barra de acesso rápido um comando que faça parte de qualquer um dos frisos. Para isso, basta clicar na opção Mais comandos, que aparece na tela anterior e está dentro da opção Personalizar barra de ferramentas de acesso rápido. Abrirá esta tela de opções do Word, na qual é possível personalizar tanto a barra de acesso rápido quanto os frisos. Na coluna de comandos, clicando na caixa Escolher comando em, é possível acessar todos os comandos existentes no Word segundo vários critérios de busca, como mais usados, escolher por friso, todos, entre outras categorias. Na outra coluna, os comandos selecionados na primeira aparecerão após clicar no botão Adicionar. Essa janela de opções do Word apresenta ainda outras configurações importantes. Que tal testá-las para aprimorar a sua experiência como usuário? Até aqui, você já se localizou nas funcionalidades e comandos existentes no Word. Entendeu o que são os frisos e para que eles servem, e como utilizar e personalizar a sua área de trabalho. Vamos entrar agora no outro momento importante desse tutorial sobre o Word. Imagine que você abriu o Word e quer entender como você vai começar a usar. Por onde você vai começar? Vamos então falar sobre a janela de edição e os arquivos. Vejamos como abrir um documento e como criar um novo arquivo. Como já foi mostrado, na extremidade mais à esquerda da barra de título do Word, encontra-se um botão circular com o símbolo do Office. Nesse botão estão agrupadas funcionalidades tais como abrir, salvar e imprimir. Ao clicar com o mouse sobre o botão, as funcionalidades disponíveis irão aparecer. Para abrir um documento já existente que está armazenado no seu computador, utilize a opção Abrir. Após clicar sobre Abrir, uma janela aparecerá. Nesta janela, procure em qual diretório do seu computador o documento foi salvo. Selecione o documento com extensão DOC ou DOCX e clique em Abrir. O documento será aberto e poderá ser editado no Word. Na área 1, ficam os diretórios. Na área 2, os documentos do diretório escolhido, no caso, um arquivo Word. E no número 3 está o botão Abrir. Perceba que o Word ele trabalha com arquivos com uma extensão específica. Outros documentos com extensões diferentes não poderão ser editados no Word. Na maioria das vezes, os arquivos do Word são .doc ou .docx e trazem um W azul que representa que aquele documento é um documento do Word. Para abrir o documento em branco, siga o seguinte procedimento. Para abrir um documento em branco, clique no botão do Office e selecione a opção Novo. Após clicar sobre Novo, uma janela aparecerá. Nela,
você irá escolher que tipo de documento irá trabalhar. O Word traz alguns modelos prontos para documentos específicos que poderão ser usados como base para a criação do seu documento. Nessa área, à esquerda, temos os modelos que facilitam muito diversos tipos de atividades. Eles vão desde cartas, envelopes e etiquetas até calendários, gráficos e diagramas. Caso queira iniciar um documento, é só clicar em Documento em branco e iniciar o trabalho. É importante lembrar que quando você abre o Word, ele está pré-definido para abrir automaticamente um documento em branco. Para terminar as funções mais importantes do botão do Office, vamos ver como salvar um documento e como imprimir. Você irá clicar no botão do Office e depois em Salvar para atualizar a gravação, armazenando as modificações do arquivo que está em execução, ou Salvar para gravar pela primeira vez um novo documento. A opção Salvar Como serve para salvar o documento atual em outro local ou com outro nome, o que é útil para armazenamento de versões. Uma dica muito importante é clicar em salvar enquanto você está digitando algum documento, enquanto você está operando e fazendo alguma alteração durante algum tempo. Uma maneira prática de fazer isso é pressionando as teclas Ctrl mais a tecla B. Após clicar sobre salvar, uma janela aparecerá. Nela você irá escolher em qual diretório do computador você quer salvar o seu documento. Escolha o diretório de armazenamento, digite o nome do arquivo e clique em Salvar. Essas ações estão numeradas na tela, 1 para o diretório, 2 para o nome do arquivo e 3 para o botão Salvar. Uma dica importante é escolher um diretório que identifique um grupo de arquivos e atribuir um nome para o arquivo que ajude você a lembrar do conteúdo. Assim, sempre que precisar, já sabe o local onde buscar os arquivos. Imprimindo o arquivo, você terá uma versão em papel do seu documento. Para ter o documento impresso, utilize o botão do Office e clique na opção Imprimir. Após clicar sobre Imprimir, uma janela aparecerá. Nela você escolhe, clicando na seta, qual o nome da impressora que está instalada no seu computador, quais páginas você quer imprimir, além de outras configurações possíveis no botão Propriedades e depois clica em OK. Na tela temos no item 1 o nome da impressora, no 2 a seta para escolher a impressora e no 3 o intervalo de páginas a serem impressas, no 4 o botão OK. Somente imprima um documento se for realmente necessário. Hoje é corrente o uso de arquivos digitais para leitura em tela no computador ou em dispositivos móveis. Não esqueça que para imprimir um documento é necessário possuir uma impressora com tinta e papel instalada e funcionando. Terminamos essa aula por aqui e na próxima abordaremos a configuração de página e outras funções básicas para edição de documentos.